Entre os fatores que influenciam a forma como a educação se estabelece e se consolida no século XXI está a tecnologia. A presença ou a ausência do acesso às novas mídias faz com que se altere também a relação do indivíduo para com a educação. Os indivíduos se relacionam entre si e com o mundo, com o contexto no qual estão inseridos, também por intermédio das novas mídias. A tecnologia influencia esse processo de relações e influencia a forma como a educação se estrutura. Século XXI, globalização, novas mídias e diversidade. Educação e novas mídias. Uma das características mais relevantes no século XXI é o acesso e a relação com a tecnologia. Uma das características preponderantes da cultura contemporânea é o alcance e a variedade das novas mídias. Nós citamos 3 dessas tecnologias aqui: o cinema, o rádio e a televisão e a internet. Em maior ou menor medida, essas linguagens revolucionaram tanto a estética quanto a comunicação ao longo do século XX e os primeiros anos do século XXI. Progressivamente, essas tecnologias, essas linguagens, fizeram com que os seres humanos modificassem a forma de se comunicarem no mundo. Principalmente a internet, nos últimos anos, fez com que os processos educacionais fossem muito modificados. Drasticamente, os indivíduos modificaram a forma de se comunicarem e acessarem o conhecimento. Em função do grande volume de dados disponível no mundo, a educação precisa acompanhar as demandas do mundo contemporâneo e estar a par dessas transformações. Quando acessíveis, esses bens culturais constituem um fator decisivo na formação da visão de mundo dos indivíduos. Músicas, filmes, jogos eletrônicos e séries televisivas são amplamente propagados atualmente, e o pensamento educacional do século XX em diante tem mantido uma relação de idas e vindas com essas manifestações. Tais desenvolvimentos devem ser compreendidos como parte da complexa relação humana com o desenvolvimento tecnológico. É fato que quando esses bens estão acessíveis, eles podem influenciar muito no processo educativo. Atualmente, temos defendido a utilização dessas linguagens, por exemplo, séries televisivas, jogos eletrônicos, músicas, como instrumentos de ensino. Mas essas linguagens, elas podem ser utilizadas sim, mas com cautela, com preparo, com metodologias próprias. E também é fato que nem todas essas tecnologias e essas linguagens estão acessíveis para todos os educandos. Em algumas regiões do mundo, esse acesso é extremamente difícil. Lembramos também que a globalização tem o apagamento das fronteiras, o achatamento das linguagens, das distâncias, mas nem por isso torna o acesso à educação em termos qualitativos uma realidade para todas as pessoas. Então nós podemos pensar sim na utilização dessas mídias em termos educacionais como ferramentas de aprendizagem, mas também precisamos observar que o acesso a elas é também político e nós precisamos estar cientes de que não é uma realidade de todas as pessoas. Tecnologias são parte de um diálogo entre seres humanos sobre suas diferentes percepções. Este diálogo toma a forma de narrativas, diferentes histórias que contamos um ao outro para dar sentido às transformações que acompanham a adoção de novas máquinas. O uso de tecnologias deve ser pontuado historicamente. A relação do homem com a tecnologia é uma relação histórica. Então, essa relação histórica, ela traz certas contradições.
como o fato de que não é acessível a todas as pessoas. E mesmo se fosse acessível a todas as pessoas, ela também traz consigo certas adaptações, certas formas de modificações na forma como as pessoas se comunicam. E essa comunicação, ela precisa ser absorvida, precisa ser pensada, porque modifica a interação social, a cultura dos determinados grupos e também traz modificações nas demandas das pessoas. Os conhecimentos, eles estão disponibilizados por intermédio da tecnologia, por intermédio das novas mídias, mas eles precisam ser absorvidos de certa forma pelas pessoas e pelos educandos. Há necessidade de práticas mediadoras para que esse conhecimento todo, em grande volume, assuma sentido na vida das pessoas. Educação e cultura visual. Para Hernandes, encontramos-nos imersos em uma cultura visual, a qual atinge intensamente nossas vidas, de modo que se apresenta como necessidade o estudo e a decodificação desses produtos culturais mediáticos. Os produtos da cultura visual não são meros desdobramentos unidimensionais de uma indústria produtora de entretenimento, mas expressam formas de pensamento, e é fundamental educar os jovens para analisar essas formas e compreender o que comunicam e como o fazem. É fato de que estamos inseridos em um mundo extremamente visual atualmente, mas nós precisamos fazer com que nossos alunos percebam essa inserção e se posicionem de maneira crítica frente a essas linguagens e frente a essas tecnologias. Precisam conhecer essas linguagens e aprender a ler cada uma delas, de forma a aproveitar o que de melhor cada uma tem a oferecer em termos educacionais. Isso não altera a importância da educação e o papel da educação na transformação da vida dos indivíduos. A presença das tecnologias, das novas mídias, não altera a necessidade da presença do professor como mediador no processo de ensino e aprendizagem. O educador, ao propiciar a relação do educando com os conteúdos do ensino, deverá fazê-lo de forma dinâmica e, sempre que possível, relacionar a experiência do aluno com os conteúdos trabalhados, tentando sistematicamente evidenciar a importância de uma sólida formação escolar como instrumento para sua prática cotidiana. Desta forma, a atuação do educador deverá ser coerente, articulada e intencional, de forma a propiciar a crítica ao social, bem como uma educação escolar viva na vida social concreta. Fusari pontua exatamente essa necessidade. O fato de que o professor pode e deve trabalhar por intermédio dessas tecnologias e dessas novas mídias, nesse mundo tão visual, mas em prol de uma educação que seja transformadora, que seja concreta, que seja dinâmica e que realmente encontre sentido no solo real da vida do aluno. A experiência do aluno continua devendo ser valorizada efetivamente nesse processo de ensino-aprendizagem, porque a educação não se restringe ao espaço escolar, mas é parte relevante e extremamente fundamental da sociabilidade e da cultura desse aluno. De um ponto de vista contemporâneo, a assimilação das novas tecnologias pode ser apontada como uma das vias para atenuar o impasse entre o meio educacional e social, aproximando os debates desenvolvidos dentro e fora dos muros da escola. Habilitar o indivíduo para analisar o que a tecnologia lhe oferece, bem como para usá-la a seu favor, pode resultar em melhor integração entre os indivíduos no contexto global no longo prazo. Talvez a educação, por intermédio da tecnologia, seja a possibilidade que estamos esperando para tornar as diferenças abismais que vemos no globo menores. Talvez, por intermédio dessas novas mídias, cada educando tenha realmente possibilidade de transformação da sua existência e do seu meio social. Bons estudos! Até a próxima aula!